Pai, nesse dia nós queremos colocar agora diante da tua presença os nossos corações, o nosso entendimento, a nossa vida, Senhor, para o louvor da tua glória. Queremos te agradecer, Deus, por esse tempo, queremos te agradecer, Deus, por essa estação. Queremos te agradecer, Pai, por esse tempo maravilhoso no qual o Senhor está nos concedendo, Pai, permitindo que sejamos, Senhor, edificados para o louvor da sua glória. Cremos, Senhor, que há uma medida que está sendo levantada, há um mover que está sendo estabelecido, há um fator potencial de multiplicação, de frutificação. E nós cremos, Senhor, que estamos sendo preparados para um tempo novo. Nós cremos que estamos sendo preparados para viver coisas extraordinárias no Senhor e na força do seu poder. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, pelos irmãos, por aqueles que estão ministrando, aqueles que estão sendo ministrados, aqueles que são sendo alcançados, Senhor, e impactados pelo louvor da sua glória, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, nisso nós glorificamos o Senhor, que nós demos muito fruto. E nós queremos agradecer o Senhor por essa oportunidade, Senhor, de derramar, de frutificar e de estarmos aqui, Deus, para um tempo de edificação, um tempo de enchimento, um tempo de revelação, entendimento, um tempo onde o favor do Senhor, Pai, a bênção, que é o ambiente de favores contínuos do Senhor, está sendo, Pai, aplicado nas nossas vidas. Nós entramos, Pai, nessa dimensão do reino, onde a justiça, a paz e a alegria será restabelecida ou será confirmada no coração dos meus irmãos. Queremos te agradecer, Pai, por, por ser, Deus, um Pai amoroso, um Pai gracioso, um Pai presente, que nos dá essa oportunidade, Senhor, e de entendermos o tamanho, a altura, a largura, a profundidade do teu amor, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos já por esse tempo. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus lindos? Como estamos? Na paz? Como é que vocês estão? E aí, tá frio aí? Queridos, aqui tá um frio. Goiânia tá um frio. Não sei como é que tá aí. Sim, aqui tá 18 graus, olha só. Jesus. Aqui eu acho que estava dando 17. Não sei hoje, eu não confirmei hoje. 16. Jesus. Vamos chegar mais juntinho aí pra gente se esquentar, gente. Vamos esquentar, vamos esquentar. Aqui nós estamos em Goiânia. Na verdade, é Aparecida de Goiânia, né? Aqui do lado, coladinho aqui. Então, tem aqui Anápolis, Senador Canedo, Aparecido, tudo é. Para mim, tudo é uma coisa só. Tudo é pertinho, tudo é do lado aqui, né? Mas é isso. Meu Deus, tá um frio de. Mas amém, gente. Então, vamos lá, vamos começar aqui nosso propósito. Nós estamos aqui numa escalada, numa sequência, numa progressão de entendimento, uma medida de entendimento, uma medida de revelação, uma medida de posicionamento está sendo levantada. Eu não acredito que os irmãos estão aqui para só para aprender. Vocês estão aqui para aprender a aplicar, porque toda revelação, ela tem que ter revelação, ela tem que ter aplicação e ela tem que ter uma experiência, como se fosse assim, ó. Você faz um extrato daquilo que aconteceu e a partir desse extrato você vai caminhando em sabedoria, escolhendo na dependência do Espírito.
como é que eu vou dizer? Você vai vendo como é que foi o extrato da semana, no Shabat, como é que foi o extrato do dia, na virada do dia, como é que foi o extrato do mês, no final do mês, no ano, e você vai fazendo as resoluções para não repetir ciclos e para que haja um avanço, né? E essa é a proposta aqui, queridos, é enchermos uma medida para avançarmos para outra medida, para vencermos uma luta e uma prova, para avançarmos para níveis de comprometimento e para níveis de revelação maiores, mais profundas, para níveis de responsabilidade daquilo que Deus quer entregar e vivemos isso. Sim, a revelação ela vai te mostrar o que fazer, a aplicação é de fato você colocar em prática. E aí isso vai trazer uma experiência, que é um testemunho daquilo que se viveu, não é? Então, queridos, inclusive, quando nós vamos ministrar, aquilo que ministramos não pode ser apenas um conjunto de textos bem elaborado, com introdução, com início, meio, fim, uma aplicação. Não, irmãos, é uma vida que se vive. Eu posso usar, sim, essa base de organização, mas essa mensagem ficará mais forte ainda a partir do momento em que eu tenho experiência, eu tenho conhecimento naquilo que foi aplicado. E aí é onde que nós entramos aqui, dentro desse entendimento, dentro desse tema de hoje ainda, mergulhando no espírito de entendimento, não é? Ou de conhecimento. Vamos lá, Isaías capítulo 11, vamos lá. Isaías capítulo 11, versículo 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Nós fizemos essa escalada, irmãos. Eu acredito que é uma medida de exemplo. Nós começamos com o Espírito do Senhor, não é? E à medida que nós vamos avançando, nós vamos ganhando mais sabedoria. À medida que vai aumentando a sabedoria, vai aumentando o entendimento. À medida que vai aumentando o entendimento, eu vou entrando no conselho do Senhor e eu sei exatamente, ou eu vou ampliando a visão, né, vamos dizer assim. Então, começando aqui, o Espírito do Senhor é de fato a quando Deus passa a ser o meu Senhor. Então, Deus só é Senhor daquele que ele provê. Então, se você crê que Deus te provê em todas as áreas, ele é o seu Senhor. Se você crê que Mamon te provê, ele é seu Senhor. Então, se Mamon te provê e ele é seu Senhor, então você não precisa dizimar. Um exemplo. O espírito de sabedoria. Eu não vou entrar nessa parte, mas o espírito de sabedoria, à medida que o Senhor passa a dominar, vamos dizer assim, áreas da minha alma, áreas do meu espírito estão sendo ativadas, a minha alma está sendo curada, eu estou sendo restabelecido nele. O senhorio do Senhor vai aumentando na minha vida de tal forma que o espírito de sabedoria, ele começa a construir a partir da habilidade para a guerra, para conquistar territórios, como se fosse assim, ó, imagina a minha alma como um território físico, não é? Então ela está ocupada por alguns inimigos, alguns traumas do passado, algumas situações, e essa área ela está habitada. Quando nós falamos lá, fazemos o paralelo da terra prometida, nós podemos fazer um outro paralelo
né? Nós podemos trazer um entendimento de que não é apenas a terra prometida, mas é o reflexo de uma vida prometida pelo Senhor. O que é essa vida? João 10:10. Vida e vida em abundância. Então, a palavra vida ali é a palavra zoe, é a vida de Deus, o rio transbordante de Deus fluindo a partir do Espírito, do meu Espírito, em comunhão com o Espírito do Senhor. Não é isso que diz a palavra? Aquele que se une ao Senhor torna-se um Espírito com Ele. Pois bem, gente, então existem áreas da nossa vida que não estão reconciliadas com o Senhor, que não estão alinhadas com o trono de Deus, que estão debaixo de um forte ataque ou de uma forte influência. Então, o Senhor me dá sabedoria, o Senhor me dá a habilidade para a guerra. Zoe é esse mesmo. Z-O-E. Isso mesmo. É o termo em grego, ali no grego, para vida. Essa vida, né? Vida de Deus. Então, sabedoria. Aí, à medida, irmãos, que Deus me dá habilidades para a guerra, eu vou tendo entendimento. Ah, eu vou por esse caminho, eu vou por esse caminho, porque o Senhor está me direcionando. Entende, irmãos? Quando o povo não consultava a Deus e ia por conta própria, se lascava. Eram destruídos. E aí, irmãos, eu vou entrando no espírito de entendimento. O espírito de entendimento eu ganho compreensão, eu ganho discernimento. Eu começo a transitar de uma mente grega, lógica, cartesiana, matemática, para a mentalidade de Sião, a mentalidade do reino. E eu passo agora a ter entendimento dos caminhos que precisam ser estabelecidos. E a partir do momento em que eu tenho clareza, aí me entra aqui, eu passo a andar, eu passo a fluir agora no conselho. O que é o conselho, irmãos? É o desígnio, é o propósito. Assim como uma empresa, ela tem lá missão, visão e valores, e essa missão e essa visão e esses valores que são estabelecidos é o motor que move, não é? Assim como a igreja, ela tem uma visão, ela tem uma missão, ela tem valores e ela insere os seus membros, os seus filhos ali dentro daquele contexto para que se alcance aquela visão que Deus deu a um líder, que Deus deu àquela igreja, que Deus deu àquela região. Então, eu vou começar a andar com clareza. Ah, Jesus, eu estou meio perdido, eu estou meio... Irmãos, quando você está movido pelo espírito de conselho, você vai ter clareza em relação a quê? Missão, visão e valores. Ah, eu não sei ainda qual é a minha missão, a minha visão e os valores do meu ministério, por exemplo. Irmãos, pega o geral. Qual é o geral? Qual é o geral? Qual é o que abrange todos? Vamos lá, no mínimo, cumprir a grande comissão e o grande mandamento. Ide. E o mandamento? Amar. Amar o Senhor acima de todas as coisas. De todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento. Mas se eu não tenho clareza, irmãos, como é que eu vou caminhar nessa direção? E aí, irmãos, a partir do momento em que eu tenho clareza acerca do propósito, acerca da minha identidade, acerca da missão, da visão, dos valores, a partir do espírito de conselho, eu vou agora com o espírito de fortaleza. O espírito de fortaleza, Geburah, no hebraico, significa força, poder, valentia, bravura, poder, atos poderosos de Deus. E agora com a unção necessária, com a clareza e com a base nos princípios de Deus, agora a vontade do Senhor é estabelecida através da minha vida, como um instrumento. Tá bem? Quem tá aí, gente? Vocês estão aí?
Tá claro até aí? Geburah. Transliterado, né? E aí, à medida que eu vou crescendo no espírito de fortaleza, o Senhor me dá valentia. Agora eu consigo entrar numa dimensão, à medida que eu vou vencendo as guerras, à medida que eu vou caminhando, eu vou tendo entendimento de cada fase, de cada batalha vencida. Exemplo, eu passei por uma estação, eu passei por uma semana, eu passei por um dia. Você está vivo, você está respirando. Irmão, uma zebrinha ou outra sempre dá no dia. Não adianta, não. E aí é aonde que entra essa palavra aqui, irmãos, e essa dimensão, essa emanação do espírito de conhecimento, porque agora você vai conhecer o coração de Deus. Você vai conhecer que com poucos homens, com pouca estrutura, no poder do espírito você vai vencer. Não é por força nem por violência, é pelo espírito de Deus. Então, porque você já entendeu quem é o seu Senhor, ele te enche da sabedoria para vencer as batalhas, ele te enche do entendimento, da mente de Cristo, da palavra diretiva, ele te enche do espírito de conselho com missão, visão e valores. E com o espírito de conselho e de fortaleza, você vai vencendo na força do espírito. E o conhecimento, irmãos, da arte. É o conhecimento, percepção, habilidade, discernimento, sabedoria. E essa palavra daat vem da palavra yada, que significa conhecer, aprender a conhecer, perceber, descobrir, discernir, reconhecer, admitir, confessar, compreender, declarar, tornar-se conhecido. E é aonde entra aqui uma coisa chamada louvor e gratidão. O conhecimento de Deus, irmãos, vai entender. Olha, irmãos, aconteceu algo ruim na sua vida. Você não vai murmurar. Ah, é sempre assim. E aquela coisa toda. E levanta o maior berreiro, né? E levanta o maior, a maior nível de murmuração. Reclama de tudo. E aí você não entendeu que poderia ser muito pior. Ah, caí, machuquei o joelho. Tá, meu irmão? Poderia ter sido pior. Ah, fulano de tal me enganou. Poderia ter sido pior. Ah, fulano de tal me abandonou. Poderia ter sido pior. Pensa nisso. Talvez Deus te deu livramento, mas você não reconhece. Eu e você, muitas vezes, preferimos entrar dentro do ambiente da autocomiseração, da lamúria, da reclamação, da lachon hará, falar mal, porque não compreendemos, não entendemos os planos, os desígnios e aquilo que o Senhor está fazendo, aquele que é. Então, irmãos, essa palavra yada ou yada é com as mãos levantadas eu adoro. E enquanto eu adoro, pelo conhecimento de que Deus está cuidando de tudo,
haverá vitória. Ou pelas vitórias que o Senhor me deu, eu agradeço, eu louvo, eu adoro, porque eu sei que Ele é bom. E Ele permitiu que essa situação acontecesse, número um, para me treinar, para me provar. Ou número dois, para me corrigir. Eu sempre ganho ou aprendo, eu nunca perco com Deus, irmãos. E se eu perco com Deus, se Deus tira algo da minha vida, é porque não era para mim, porque não era daquele jeito. Às vezes ele prefere que você perca algo que você tanto amava. Quando eu falo de coisas, até mesmo carreira, e até mesmo ministério, gente, do que você se perder. Porque às vezes, irmãos, o motor que te movia era o orgulho e não a vontade de trazer glória para Deus, a vontade de amar vidas. A intenção estava errada, fazendo a coisa certa. E aonde, irmãos, nós temos que entender com o espírito de conhecimento. É conhecer o que está no coração de Deus e fazer a vontade dele. Quando eu estou nesse estágio aqui, irmãos, muita coisa já foi tratada na minha vida. Muita coisa o Senhor já já amassou, muita coisa ele já passou na máquina de moer crente, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes o Senhor quer tirar o nosso orgulho, irmãos. Muitas vezes, quando nós perdemos alguma coisa, ou quando alguém sai da nossa vida, é Deus tratando nosso orgulho. Às vezes, quando as coisas se tornam mais difíceis, pode ser o Senhor tratando nosso orgulho, ou pode ser uma resistência demoníaca. Mas quando temos o conhecimento de Deus, irmãos, olha só, nós temos aqui, ó, Isaías capítulo 54, versículo 17. Isaías capítulo 54, versículo 17. Fala assim, ó: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Olha que arma poderosa, queridos, para quebrar todo o ataque do inimigo através do açoite da língua. Para quebrar toda a investida do inimigo. Mas quando você não tem conhecimento do Senhor e da herança que ele te dá, das coisas que ele te dá para avançar no reino, para não ser hostilizado pelo inimigo, para crescer e avançar, quando nós não temos entendimento, é onde se aplica. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê, irmãos? Conhecimento de quem Deus é, conhecimento da sua identidade e conhecimento da sua identidade em Cristo. Entende, irmãos? E aí a gente só vai levando, só vai apanhando. Por quê? Porque ainda não está fluindo, não está se movendo, não está avançando a partir do espírito de conhecimento. É você entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor.
Pergunta, ao invés de questionar, o que que o Senhor quer ensinar com isso? Em vez de você ficar perguntando por quê, pergunte para quê. E outra coisa, tem coisa que Deus só responde depois. Não confie na sua alma, porque a sua alma ela pode estar travada dentro de alguns traumas. Confie no Espírito de Deus e confie na palavra. Irmãos, tem hora que a gente está cheio de medo, tem hora que a gente está cheio de dúvida, tem hora que a gente está cheio de insegurança, tem hora que a gente está desanimado. Ou fala para mim que você está sempre animado, sempre 1000 graus e puro fogo santo e poder para fazer a enfermidade desaparecer, para fazer o inimigo fugir de você. O espírito de conhecimento, irmãos, vai te fazer entender que Deus é seu pai, que ele cuida de tudo. E eu quero entrar nisso aqui, irmãos, de uma forma um pouco mais profunda, porque eu quero trabalhar sobre uma coisa muito sutil que quase ninguém presta atenção nisso aqui. E está sendo atacado 24 horas por dia, todo dia na semana, e está sendo roubado, está sendo roubada. Eu quero falar sobre um espírito maligno, ou uma dinâmica, ou comandos que trabalham em cima de uma coisa chamada rejeição. O espírito de rejeição. Presta atenção, queridos. O conhecimento de Deus, ele vai te mostrar que Deus é seu pai, que ele te ama, que ele cuida de tudo. E no momento em que você estiver pressionado, aflito, no momento que você estiver com dificuldades, você vai correr para ele. Mas quando você está dentro de uma outra atmosfera, que é a atmosfera da rejeição, você não vai correr para esse lugar, não. Você vai correr para outro lugar. Para onde você vai correr? Nós vamos entender que não tem como fugir da rejeição, irmão. Não tem como. Cedo ou tarde, nós vamos ser rejeitados de alguma maneira. Uma pessoa vai sair da sua vida, um ciclo vai se encerrar, você vai perder algumas coisas, você vai perder alguns amigos, gente vai sair da sua vida. Faz parte da vida, gente. Nem todo mundo vai te amar, nem todo mundo vai te aprovar, nem todo mundo vai te aplaudir, nem todo mundo, irmãos, concorda com o que você faz, mesmo assim fica perto de você. Mas se você está ativado, se o motor que move a sua vida é o espírito de rejeição, sua vida vai ser um inferno. Desculpa te falar isso, irmão. Entende? Por quê, irmãos? Eu falo de uma perspectiva de um inferno emocional, de um ambiente onde você não consegue perceber a providência e a presença de Deus. Então não é porque Deus não está agindo, é porque eu não estou percebendo, porque eu estou debaixo de um ataque de um espírito de rejeição. Aqui andará balabaixo. Quem está entendendo, gente? Então, olha só, irmãos. Quando eu estou debaixo dessa atmosfera, quando eu não entendo a minha identidade, quando eu não fui suprido em algumas áreas básicas na minha vida, desde da questão intrauterina. Então, às vezes houve uma situação onde seus pais eram muito novos,
eles não estavam prontos, estavam numa dificuldade financeira, ou brigaram, eles simplesmente falaram, ah, eu não quero ter filho, por que que eu fui escolher isso? Agora minha vida acabou, aquela coisa toda. Irmãos, naquele momento a criança ela já começa a ser afetada, ela já começa a ser ferida. Há um trauma de rejeição. E aí depois você vai para a infância, vai tendo uma porção de situações, ela cresce até certo ponto, com o pai em casa, brigas constantes, de repente o pai some de casa. É muito comum que, irmãos, é uma ferida terrível na vida de um menino, principalmente menino homem. A maior dor, a maior ferida que um homem pode ter na vida dele, que vai marcar ele o resto da vida, é a ferida da paternidade. Porque ele não tem uma referência, ele não tem uma referência, e por não ter uma referência, ele vai acabar se virando. E aí entra o espírito de independência. E ele vai construir tudo em cima de uma ferida, ou em cima de uma rejeição, ou em cima do orgulho. E eu vou te explicar aonde essa ferida pode parar. Presta atenção. Então, para que você tenha estabilidade emocional, para que você consiga ter a shalom, consiga entrar nessa dimensão do gerar, da alegria, da dimensão do reino mesmo, quando eu falo, de alegria, justiça e paz, você precisa ser trabalhado em três áreas, que vai desde a infância. Número um, amor. Como está? Como você recebeu amor desde a infância? Como você interpretou amor desde a infância? Porque uma pessoa que não recebeu amor na infância, ele não vai se mover pelo propósito, ele vai se mover pelas carências. Qualquer um que expressa amor, qualquer um que me dá atenção, ganhou meu coração. É uma, como se diz, é um prato cheio para os espíritos e para as pessoas movidas pela sedução, bajulação. Falou o que eu quero, ganhou meu coração. Liberou uma profecia, eis que te digo de mim mesmo, ganhou meu coração. Entenderam, gente? E aí é onde que fica aquela pessoa. Ah, eu não estou conseguindo sentir a presença de Deus, não estou conseguindo, parece que eu estou seco, aquela coisa toda, buscar, 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 buscar. Na verdade, irmãos, existe uma dívida, existe uma situação. Na verdade, você precisa entrar na atmosfera de amor e com amor você busca. Percebendo, conhecendo, mergulhando no amor e na vontade de Deus. Você sabe que ele sempre está presente, que ele sempre está ali, que ele te ama. Tem situações onde ele vai te esticar um pouquinho mais. Você vai ter a impressão, nossa, mas cadê? Eu não estou conseguindo perceber, não conseguindo sentir. Não nos movemos por aquilo que sentimos, irmãos. Nos movemos pelo propósito. E dentro do propósito, o Senhor vai nos dando essa convicção. É o que o apostolado sempre fala, né? É o crente piano. Ah, Jesus tocou aqui, Jesus tocou. Ah, estou sentindo. Não, não. Você não se move por aquilo que você sente. Você se move pelo propósito. Mas se você tem uma dívida na sua alma de amor, de afeto, de carinho, de cuidado, você vai se mover pela carência e não pelo propósito. Número dois, se há uma dívida de aceitação dentro da sua alma, você vai ficar ferido sempre. Ah, fulano de tal passou por mim e não me cumprimentou.
clássica, né? A fulano é metido. O que mais, irmãos? Escreve aí, o que você já ouviu aí? Ah, eu não sinto que eu faço parte. Ai, tem alguma coisa que eu não consigo, eu não entendo o que que é, mas eu não sei. O espírito de rejeição gritando aí. É, às vezes fulano é só míope, né? Pois é, talvez ele não enxergou, né? Ou talvez, irmãos, tem pessoas que ela chega na igreja com tanto problema financeiro, com tanto problema na família, com tanta situação, que ele, cara, ele não consegue. Ou ele está debaixo de uma opressão, está debaixo de uma situação, ou ele já foi focado num negócio, nem percebe. Talvez não é intencional, entendeu? Tem casos que é filho do egoísmo mesmo, gente. Exatamente. E aí, aceitação. Pastor, falando do ponto de vista físico, a ausência de afeto, carinho, afeto, cuidado da primeira infância compromete o desenvolvimento da área cerebral referente aos sentimentos. Os estudos mostram que a oração consegue ativar áreas cerebrais que foram comprometidas na infância. Uau, incrível isso. Então, há um caminho, há algo que o Senhor quer fazer em nós, algo que Ele quer tratar. Então, irmãos, essa semana eu estava vendo um cara que ele fazendo loucura. Ele segurava com a mão assim, ele por lá, ele fazia aquela, aquele esporte, não sei se é um esporte, é o parkour, onde ele vai fazendo aquelas loucuras, pulando de um prédio para o outro, ficando com a mão só assim pendurada e gravando o vídeo com a outra mão assim, ou com a taça, ou com a prateleira assim, fazendo, vestindo de forma extravagante ali. Para quê, irmãos? Para chamar atenção. Então, meninas seminuas ou até nuas nas redes sociais fazem para chamar atenção. Se eu não tive uma boa base, qualquer um que me dá atenção, uma base na paternidade, qualquer um que me dá atenção e me decolo, a pessoa senta, a pessoa aceita, a pessoa se submete a abusos terríveis. Isso eu estou falando na parte emocional, irmãos, movido por um espírito de rejeição. Ou teve uma outra parte que é a parte da aprovação. São três coisas: amor, aceitação, aprovação. Se durante a infância ela foi trabalhada nessas três áreas, ela será uma pessoa saudável emocionalmente, espiritualmente, ela vai assimilar melhor as coisas, vai conseguir perceber que Deus a ama, que Deus a aceita e que Deus a aprova.
Ela vai conseguir enxergar Deus como Pai. Irmãos, olha só. Quando a gente vai fazer uma ministração de cura e libertação em alguém, uma das perguntas que eu faço é: como você vê Deus? Como você vê o Pai? E a pessoa vai me falar: eu vejo Deus como um Deus irado, eu vejo Deus como um Deus justiceiro, eu vejo Deus como um Deus de amor, eu vejo Deus como meu Pai. Então, só nessa conversa aqui, você já percebe um monte de coisa. Um monte de trauma, um monte de trava. Entendeu? E aí, uma vez eu fui atender uma pessoa, eu fiquei chocado. Eu não sei vocês. Mas ela falou assim, ó: eu gosto de Jesus, eu gosto do Espírito Santo, mas eu odeio o Pai. Meu Deus, como é que é isso? Aí você foi ver, a gente vai ver uma série de abusos, uma série de circunstâncias, uma série de situações onde fez com que essa pessoa entrasse em cativeiros terríveis. Exatamente. Quando Deus responde que Deus é tudo, tudo o quê? A pessoa não sabe responder. E aí nós vamos percebendo que quando nós não temos essas áreas trabalhadas, eu vou mover um ministério para que eu seja reconhecido. Quantos aqui já viram pessoas brigar por causa de oportunidade? Isso não aconteceu aí não, né? É só na igreja dos que não vieram, né? Eu já vi pela televisão, né? Entendeu? E aí o Senhor quer trabalhar em nós nesses dias, irmãos. Porque quem tem problema com rejeição vai ter problema nos relacionamentos interpessoais, vai ter problema, ela vai ter problema de autoimagem, de autoestima. O inimigo vai soprar na cabeça dela: você não presta, você não vai ser ninguém na vida, você é burra, você é burro, você não é inteligente. E se você busca aprovação, você é escravo da opinião das pessoas, irmãos. Você é escravo de validação. Você é escravo de elogio. Muitas pessoas, irmãos, fazem o ministério, servem na igreja ou fazem as coisas para serem elogiadas. Irmãos, é legítimo, tem reconhecimento, mas isso não pode ser o motor que me move. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 9. 1 Col... Olha só. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixemos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possa agradá-lo. Grava isso. Em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então há uma crescente aí, sendo fortalecidos com todo o poder e de acordo com a força da sua glória,
Então, a palavra glória é opinião, a opinião de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, sabendo exatamente o que Deus quer e o meu papel, a minha identidade, o meu propósito e destino no reino, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai. Yada, ou a raiz da palavra dar, que significa conhecimento. Alguém que levanta a mão e dá graças. Que nos mostrou dignos de participar da herança dos santos no reino da sua luz. Depois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pois bem, gente, olha só. Quando nós entendemos, somos cheios do pleno conhecimento de Deus, nós passamos a viver de uma maneira digna, a nos ver exatamente como Deus nos vê, a ter os pensamentos, os sentimentos que o Senhor projeta em nós por meio da sua palavra, e isso vai ser o motor que move a nossa vida. Todo órfão, toda pessoa que está debaixo da potência do espírito de rejeição, ele carrega uma instabilidade emocional, ele carrega feridas profundas e ele o tempo todo está multiplicando essas feridas. E aí, com o passar do tempo, ele é paralisado. Então, essa pessoa ela é ferida no ventre, essa pessoa é ferida na adolescência, ela começa a entrar dentro de distúrbios sexuais, distúrbios psicológicos, muitos casos clínicos são ativados a partir de uma forte pressão, de fortes decepções, situações terríveis. E hoje nós vamos ser livres disso aqui, gente. O Senhor está trazendo discernimento. Não seremos mais desequilibrados. Teremos facilidade nas tomadas de decisão. Toda falta de amor, de aceitação e de aprovação vai ser quebrada. Deus nos ama. Deus nos aceita. Amém? Se nós, ó, irmãos, a palavra fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, né? Mas, irmãos, existe a autorrejeição, existe a rejeição que projeta nos outros, que no final, vai nos levar a rejeitar ao Senhor e o seu propósito. Vocês estão entendendo como isso é grave? A base do orgulho é rejeição. A base do orgulho e da rejeição vai fazer você desprezar o conhecimento de Deus e ser paralisado. A base da rejeição e do orgulho vai te levar a ser impaciente, reclamão, reclamona, uma pessoa sem amor, ter uma mente escrava, uma mente escassa. Vai fazer você ferir as pessoas. Vai fazer você sentar na ferida, abraçar a ferida. Não tem aqui imagem.
Se você está dentro de um cativeiro de rejeição, irmãos, é como se você tivesse vivendo todos os dias, o dia inteiro abraçado num cacto. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. A gente já está caminhando para o final também. E a gente já vai orar. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Beleza? Vamos lá. Orgulho, olha lá. O orgulho, a força espiritual negativa que foi capaz de contaminar e corromper e derrubar um terço dos anjos do céu e gerar uma enorme destruição. O homem se deixou ser contaminado, caiu e continua caindo até hoje por causa do orgulho. Existem várias maneiras onde o orgulho entra, se esconde, se manifesta na vida de uma pessoa e cada uma leva a outra. Então, olha só como é que funciona. Ó. O sentimento de rejeição, ativado por um espírito de rejeição, que vai fazer com que aquilo aumente, que vai ampliar tudo isso. Isso vai gerar uma ferida emocional. Essa ferida emocional, ela vai gerar o orgulho. E para proteger esse orgulho, existem os gatilhos de defesa. Então, por exemplo, muitas vezes você vai confundir o cuidado com controle. E aí você não consegue perceber quando as pessoas estão ajudando e quando as pessoas estão querendo controlar, estão querendo é, é, te machucar de alguma forma. Então, você dá patada em todo mundo. Na hora que você vai mexer ali, na hora que você vai tentar ajudar, essa pessoa não recebe ajuda. Ela não consegue conhecer, ela não consegue reconhecer. E ela vai começar a afastar todo mundo. Então, por exemplo, alguém veio corrigir ela. E aí, quando nós falamos de correção, irmãos, todo órfão, toda pessoa que está movida pelo espírito de rejeição, na hora que alguém vai dar uma correção e ela confunde isso, ela vai achar que a pessoa está desaprovando ela, está reprovando ela. Não é reprovando ela, irmãos. Está reprovando o comportamento negativo dela, o comportamento, as falhas de caráter dela. Então, uma grande chave aqui para nós vencermos isso é nós amarmos a correção. É você entender que essa pessoa está fazendo isso para o seu bem. O seu pastor, o seu líder, um professor. Mas, irmão, se você achar que essa pessoa está fazendo isso simplesmente só para te criticar, você vai acionar esses gatilhos de defesa. Isso vai gerar um nível de comportamento. Exemplo, o espírito de independência. Eu não vou conseguir me submeter a ninguém, eu não vou conseguir receber direções, eu não vou conseguir ficar perto de pessoas, figuras de autoridade. Isso vai gerar vários vícios de comportamento. Quando nós vamos lá para Gálatas capítulo 5, versículo 19, nós vamos ver sobre as obras da carne. As obras da carne. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. E aí isso vai abrindo portas de legalidade, aí isso vai gerando pecado. Pecado não é intencional, eu queria acertar, mas acabei errando. A rebelião, a transgressão, ela já é algo intencional. Falar, tô meio desanimado mesmo, já tô lascado mesmo, vou ficar por aqui. E aí isso vai fazendo com que a rebelião aumente. Eu sei que é certo e continuo fazendo. A iniquidade já é rebelião compulsiva, já é transgressão compulsiva.
E aí isso vai gerando fortalezas de iniquidade. E aí, enfim, vem juízo. Então, a pessoa é totalmente atada espiritualmente, emocionalmente, paralisada com doenças, enfermidades, paralisia e ciclos de morte e derrota. Vocês estão entendendo, gente? Aonde que o espírito de rejeição ele vai parar? O espírito de rejeição vai fazer você, se ele não for tratado, vai tentar te levar para um ambiente da depressão ou da ansiedade, ou vai te levar para dentro da atmosfera de conflito e violência. Quando o conflito ele não é para fora, o conflito é para dentro. Mas o alvo do inimigo é te levar para os extremos. Entendeu, gente? E aí o inimigo tenta te levar para um cativeiro assim, ah, se Deus te ama, por que que a sua vida não está toda resolvida? Se Deus ama e cuida de você, se Ele é um bom pai, por que que está faltando as coisas? E esse espírito, irmãos, vai atormentando a pessoa todos os dias, vai levando ela a um nível de exaustão espiritual, exaustão na alma, exaustão física, em todos os sentidos. É um nível de pressão, porque o inimigo ele não pode te roubar aquilo que Deus te deu. Ele não pode pegar. Você precisa entregar, você precisa abrir mão, você precisa desprezar o que Deus te deu. É onde ele te rouba. Então, se você se deixa ser tomado pelo espírito de rejeição, pelos traumas, pelas feridas, pelo seu histórico de vida, fatalmente, irmãos, o conflito vai para dentro ou vai para fora. Ele vai, ele vai atravessar todos os relacionamentos. Irmãos, quando nós vamos para o contexto de igreja, é extremamente relacional. E se eu estou com essas feridas, com essas coisas não tratadas, certamente eu não vou conseguir perceber o amor de Deus, não vou conseguir perceber o amor dos irmãos, não vou conseguir perceber o ambiente de cuidado. E muitas vezes, irmãos, o próprio líder está debaixo desse cativeiro. Infelizmente. É onde nós devemos impulsionar, irmãos, sermos facilitadores, orarmos por eles, orarmos pelas pessoas que estão ao nosso redor, orarmos pela nossa família, orarmos pelos nossos amigos, porque, irmãos, quase toda família no Brasil, irmãos, tem um caso de um pai que saiu de casa e adulterou. Ou que ficou em casa, mas não foi um pai presente. A sua maior batalha para esses dias agora é contra o espírito de rejeição. Deus se move pelo espírito, não pela alma. Se você se deixar ser tomado por essas feridas. E aí é o que eu falo, irmãos. Ah, pastor, mas eu já fiz a pauta da rejeição. Se é que existe, né? Não sei nem se tem pauta de rejeição. Eu já fiz oração, mas não funciona. Como é que é isso, pastor? Irmãos, entenda o processo de libertação como uma cebola. Como uma cebola. É camada por camada até que você seja totalmente liberto. Entendeu? É como um repolho, são camadas, são medidas, são é tempo, leva tempo. Você levou tempo para chegar até onde você chegou. Então, vai levar um tempo, tem um percurso contrário que você precisa caminhar. Não nos movemos pelos traumas, nos movemos por princípios. Salmo 19 fala: a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a minha alma. Pega lá, irmãos, digita lá no Google lá, versículos sobre amor. E começa a ver lá os versículos e falar: Deus me ama, Deus me aceita, Deus me aprova, Deus me ama,
Deus me aceita, Deus me aprova. Amém? Então, irmãos, o cativeiro da rejeição, os traumas e as decepções querem nos levar a nos opor ao Espírito de Deus e a não mergulharmos no espírito de conhecimento. E Deus quer nos tirar desses cativeiros. Vamos orar? Fala assim, meu Pai, eu venho diante da tua presença e eu quero te pedir perdão por mim, pelos meus antepassados, pela primeira, segunda, terceira e quarta geração, até a raiz de Adão e Eva. Eu quero pedir perdão, Pai, por todas as feridas de rejeição, por todas as feridas de orfandade. Eu quero levantar agora mais uma medida de arrependimento e de posicionamento. Não serei movido pela rejeição. Não serei movido pela aceitação. Não serei movido pela aprovação. Deus me ama, Deus me aceita, Deus me aprova. Quando eu estou na palavra dele, quando eu estou na vontade dele, eu entendo isso. Senhor, eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu fiquei preso nos meus traumas, que eu permiti que o inimigo ganhasse vantagem sobre a minha vida, através do espírito de rejeição, através do espírito de escravidão. Senhor, eu renuncio agora os traumas. Começa a lembrar aí das pessoas que te feriram, que te magoaram, que te deram prejuízo. Fala assim, eu perdoo. Essa pessoa não me deve mais nada. Coloca o nome, fala o nome dela se você pode aí. Não me deve mais nada. Ela não me deve mais nada. Senhor, eu entendo que quem não recebeu amor, que quem não recebeu aceitação e nem aprovação, não vai conseguir fazer isso. Eu peço perdão, Senhor, porque eu fui um acusador. Eu estava tentando cobrar a dívida de alguém que não pode pagar, com débitos espirituais e emocionais profundos. Senhor, me perdoa por vestir as armas, as roupas, as patentes, as coroas da ferida, da rejeição. Perdão, Senhor, por me identificar com esses espíritos. Eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai, por toda frustração, por toda amargura contra Deus, por toda amargura contra líderes do passado, por toda amargura, culpa, todo sentimento de culpa, em nome de Jesus. Perdão, Senhor, por ser alguém de difícil convivência. Perdão, Senhor, pela autocondenação, pela autocomiseração, pela autossabotagem, por achar que eu não tenho valor, por não aceitar o seu propósito, o seu destino, por viver em curto-circuito interno, pela falta de identidade. Em nome de Jesus, Pai, quero renunciar, eu quero rejeitar agora, ficou para trás. Eu saio de toda dimensão de vale, eu saio de toda dimensão de conflito,
Eu saio agora de todo cativeiro de Oreb e de Zeeb, conforme Juízes capítulo 7. Príncipes dos midianitas, aqueles que causam conflito. Em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, como dispenseiro da graça de Deus, Pai, em nome de Jesus, que esses cativeiros, que essas maldições, que esses ciclos espirituais de opressão, de depressão, de conflito, de rejeição sejam quebrados agora, pelo poder do Espírito, pelo poder do nome de Jesus e do sangue de Jesus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos agora, Senhor, por esse tempo. Eu quero declarar, Pai, um tempo novo. Um tempo novo, Pai. Em nome de Jesus. Eu renuncio. Fala, eu renuncio todo espírito de bastardia, todo espírito de orfandade, toda opressão, todas as vozes sejam silenciadas agora, todas as vezes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude nesse tempo, nessa estação, a percebermos, a conhecermos o coração de Deus e o propósito dele. Amém? Que você possa encher uma medida de amor, de aceitação, de aprovação do céu, em concordância, em comunhão, para que os propósitos e o destino do Senhor possa ser estabelecido. Amém? Não, ainda. Amém. Deus abençoe, queridos. Que o Senhor abençoe e derrame mais uma porção para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Seja liberto, seja curado. Deus te abençoe.